Bom dia, irmãos. Lembro aos irmãos que amanhã, dia 31, último dia do ano, se Deus assim permitir, nós estaremos reunidos aqui às 8 horas da noite. Na verdade, não haverá culto, será apenas uma confraternização lá embaixo. Às 8 horas da noite, todos estão convidados a fazerem presentes, se puderem, claro, a se confraternizar aqui juntamente conosco. As irmãs Francis e Francinete pedem para eu lembrar que é para trazer os salgadinhos, tá bom? Um galinho, vatapá, maniçoba, se quiser trazer para nós podermos nos confraternizar. E a irmã Cristina lembra de que os irmãos podem trazer também brindes, né? Que vai haver aqui brincadeiras onde os irmãos vão poder ser contemplados com brindes aí na nossa confraternização. Irmãos, domingo passado nós estivemos aqui considerando pela manhã o tema sobre o amor, que é um tema ainda que mencionei, queria tratar com os irmãos desde agosto, quando nós começamos a tratar da recepção de novos membros. Uma vez concluído o estudo da recepção de novos membros, escolhi alguns temas para tratar com os irmãos, temas que penso que são oportunos, importantes para a igreja, necessários para a igreja, e um desses temas é o amor. Domingo passado, aqui pela manhã, estive tratando com os irmãos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 22 até o verso 3 do capítulo 2, onde vimos que somos, como igreja, uma única família, porque fomos gerados pelo mesmo Pai. Isto é, Deus foi quem nos gerou. E tendo sido gerados ou nascidos de um mesmo Pai, nós devemos amar os irmãos, como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos disse, de forma não fingida. Isto é, de forma sincera, de forma verdadeira, alimentados pela palavra. Devemos almejar, desejar, de fato, a simples palavra de Deus, que uma vez alimentados por ela, sendo bebês, como crianças humildes, sendo alimentados pela palavra, então conseguiremos amar os irmãos, aqueles que foram gerados pelo Pai, como nós. E hoje eu quero ainda tratar deste assunto, só que agora olhando para o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 12. Eu vou ler verso 28 até o verso de número 34. E depois nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo agora pela manhã, aqui na escola dominical. Marcos capítulo 12, irmãos, do verso 28 ao 34. Onde diz assim a palavra do Senhor. Nós acabamos de cantar, orando, pedindo a Deus que fale conosco, então Ele irá falar conosco agora pela manhã. Marcos capítulo 12, verso 28 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus a sua bênção. Pai bendito, expressamos a gratidão, Senhor, do nosso coração, por estarmos na tua presença, Senhor.
por termos sido objeto do teu amor. O Senhor tem provado o teu amor para conosco. Ao ter enviado o teu Filho à cruz do Calvário e a ter permanecido conosco como Deus Emanuel, o Senhor tem estado no nosso meio. Te damos graças por isso, Senhor. Pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude, nos auxilie a compreendermos, Senhor, a tua palavra. Acabamos de cantar, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco. E fala, Senhor, nesse momento, ao nosso coração, para que cresçamos como igreja, para que vivamos o amor que é o Senhor, que és tu mesmo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito a gentios. Cada evangelista tem uma peculiaridade e Marcos escreveu aos romanos. Os estudiosos, provavelmente, ele tem escrito até os soldados romanos. Por isso, irmãos, vão encontrar em Marcos narrativas rápidas, bem rápidas, por causa do corre-corre do soldado romano, corre-corre de Roma. Então, eles tinham que fazer a leitura de forma rápida mesmo. Mas uma peculiaridade especial em Marcos é que ele apresenta a Cristo como servo. Um servo humilde. Não deixa de ser Deus. É Marcos, dentre os evangelistas, que mais enfatiza o fato de Jesus ser filho de Deus. O termo filho aqui dá a ideia de aproximação real com seu pai. Um filho conhece o seu pai. Um filho sabe o que o seu pai pensa. Claro que a figura não é perfeita, mas essa é a intenção de Marcos ao apresentar Cristo como um filho. O Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus, a expressão Filho de Deus aponta para a divindade de Cristo. Mas eu dizia, Marcos apresenta a Cristo, embora seja o próprio Deus, o Filho de Deus, apresenta como servo, como aquele humilde, como aquele que vem para satisfazer a vontade de seu Pai, a vontade de Deus. E aqui no nosso texto, em Marcos capítulo 12, Jesus está em Jerusalém. Jesus está diante de autoridade, da autoridade judaica. A autoridade judaica que havia enviado alguns até Jesus e que tinha um objetivo muito claro. O objetivo está claro no versículo 13. Versículo 13, nós lemos que enviaram-lhe a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então, o objetivo da liderança judaica ter enviado homens até Jesus era o objetivo de arrancar dele algum erro para então condená-lo. Do versículo 13 até o versículo 17 foram enviados herodianos, membros da liderança judaica, que eles faziam parte do sinédrio, da cúpula, do Supremo Concílio da religião judaica, eram fariseus, aqueles legalistas, eram saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eram escribas, intérpretes da lei, e por aí vai. E aqui enviaram os herodianos. Os herodianos eram aqueles do partido de Herodes. Herodes era o rei. Herodes era um rei judeu, mas que era tetrarca. Tetrarca, ele era responsável por parte do reino ali de Roma, não é, do Império de Roma, e ali algumas regiões da Judéia, algumas regiões de Israel. Ou seja, ele era um rei judeu, mas servia aos romanos. Ele era um tetrarca da Galileia e da Pérea. Ele cuidava daquelas regiões. Então, logo, era um político. Era judeu, fazia parte do povo de Deus, pelo menos ali nesse sentido, nesse contexto geral, mas era um político que estava a serviço de Roma. Então, ele pouco se lixava para a religião judaica, porque ele queria servir a Roma. Como todo político, no sentido pior da palavra, queria agradar muito mais os seus interesses do que ao Deus da nação que ele fazia parte. Esses herodianos, então, foram até Jesus, claro que eu não vou expor aqui, mas só para mostrar aos irmãos, e eles fizeram a pergunta no versículo 13 até o versículo 17 sobre imposto. É lícito pagar imposto? Vejam o contexto. Então, herodianos, com o intuito de agradar Roma, foi até Jesus para achar um erro em Jesus e disse, é lícito pagar imposto? E aí Jesus deu a resposta que os irmãos conhecem muito bem. No versículo 18, uma segunda turma dentre os enviados foram os saduceus. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam em ressurreição
e então fizeram a pergunta exatamente sobre esse tema para Jesus. Criaram uma história de alguém que tinha casado e depois tinha perdido, tinha falecido, e outro veio e casou, e aí pergunta, quem será o marido da mulher, enfim. E aqui, no nosso verso, nós temos, no verso 28, nós lemos no início, que chegando um dos escribas. Então, enquanto os herodianos perguntaram sobre imposto, os saduceus sobre ressurreição, esses escribas perguntam sobre interpretação. Porque os escribas, irmãos, eles eram membros também do Sinédrio, eram especialistas no Antigo Testamento. Sobretudo da lei mosaica. Eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de interpretar o Antigo Testamento. E eles eram tão capazes, aqui entre aspas, na ótica deles, que eles criaram muito mais mandamentos do que os 10. Eles criaram, diz estudiosos, para mais de 1000 mandamentos. Os irmãos terem uma ideia de tão especiais que eles eram. De tão especialistas que eles eram na interpretação do Antigo Testamento. Esses escribas são, irmãos, legalistas. E eles são professores do Antigo Testamento, se nós trouxermos um pouco mais para a simplicidade aqui do nosso contexto. Eles são professores do Antigo Testamento. E agora, eles se aproximam de Cristo, não é? Eles tinham ouvido a discussão, tinham sido enviados, o texto diz que eles ouviram a discussão, eles ouviram a resposta que Jesus tinha dado aos herodianos e depois aos saduceus, e aqui eles então, dentro do seu orgulho, eles vão contra Cristo, querendo encontrar erro em Cristo, perguntando a ele qual é o principal de todos os mandamentos. Qual é o principal de todos os mandamentos? É a pergunta deles. E é sobre isso que nós vamos ouvir. Sobre isso que quero considerar o principal dos mandamentos. E a divisão é simples do texto, o irmão pode visualizar. Nós temos aqui, Cristo apresenta um mandamento em duas subdivisões. Primeiro e segundo mandamento, mas na verdade ele está falando de um mandamento só, o principal mandamento. Eu vou elucidar isso aos irmãos, porque esses dois mandamentos aqui, porque na verdade o real professor do Antigo Testamento não é o escriba, mas é o Cristo. Nós devemos lembrar que muitas vezes Cristo adentrou a sinagoga e abria o rolo, né? Desenrolava o rolo, não era a Bíblia como a nossa, pegava o Antigo Testamento, começava a expor e dizia, olha, acabou de se cumprir agora o que está escrito aqui, quando ele falava de si mesmo. Então, o real intérprete que é Cristo e não o escriba, mas o escriba está cego. Mas ele não está longe do reino, como nós vamos ver depois. Mas o fato é que Jesus aqui, então, de forma didática, porque ele é o mestre, então ele divide em dois, mas é um mandamento só. E como eu vou elucidar os irmãos, porque eles estão intimamente ligados. Nós não podemos observar o primeiro sem observar o segundo, aqui nesse texto, assim como nós não podemos observar o segundo sem observar o primeiro, porque as duas coisas estão juntas. Mas Cristo, como um mestre por excelência, de forma didática, destrincha aqui em dois momentos. Nós vamos considerar o primeiro mandamento apresentado por Cristo, o segundo, já sabemos que, na verdade, é uma explicação, né, do mesmo mandamento. E, por fim, a compreensão do escriba, né, e a reação de Jesus, ou a conclusão que Jesus tem ao dirigir as palavras àquele escriba. Bom, a pergunta é, qual é o principal dos mandamentos? E a resposta que Jesus dá, ao meu ver, é simples e ela é direta. Jesus diz, o principal é, ouve, ó Israel. Lembra que Jesus está falando a um escriba, a um intérprete do Antigo Testamento judeu. O principal é, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está diante de um escriba, de um doutor da lei, de um intérprete do Antigo Testamento, de um professor do Antigo Testamento. Então, Jesus cita um texto do Antigo Testamento. Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6. Os irmãos devem conhecer o texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda
a tua força. É esse o texto que Jesus cita. E Jesus não cita o Antigo Testamento para o escriba porque quer impressionar o escriba. De forma nenhuma. Jesus não precisa disso. Jesus não tem necessidade de se autoafirmar. Ele é Deus. Ele é a palavra de Deus viva. Ele não precisa de autoafirmação. Ele não precisa de reconhecimento humano. Ele é enviado de Deus para revelar a vontade perfeita de Deus. E Jesus, então, não cita o Antigo Testamento para pressionar o professor, mas porque Deuteronômio 6 é a palavra de Deus. Então, quem tem que interpretar a palavra é o próprio Deus. Quem tem que dizer qual é o principal mandamento é o próprio Deus. Não é o escriba, não é uma escola judaica, uma escola teológica que vai dizer o que é mais importante. É a Bíblia que diz que é mais importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6. E os irmãos conhecem de cor, penso eu, Deuteronômio 6,4, assim como esse texto aqui citado por Cristo. Mas o que esse mandamento nos ensina? Ele nos ensina, em primeiro lugar, que há um único Deus. Ouve, ó Israel. Há um único Deus, o Senhor. E outra passagem bíblica, nós lemos que para que alguém se aproxime de Deus é necessário crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário entender que existe um único Deus. E Ele é Senhor. Irmãos, quando leem, sobretudo, o Pentateuco, né, a lei mosaica, a especialidade aqui desse escriba, os irmãos encontram sempre a expressão, quase como um coro em todo o Pentateuco, a expressão eu sou o Senhor. Deus dá mandamento a Israel. Quando ele termina, diz eu sou o Senhor. E ele fala mais, mas depois eu vou ler outro texto com os irmãos, fala mais ele diz eu sou o Senhor. Ou seja, ele é Deus verdadeiro, ele é forte, ele é poderoso, ele é o Senhor Yahvé, e ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro fora dele. O que significa que a palavra é dele somente. Todos nós, tanto os crentes do Antigo Testamento quanto os crentes do Novo Testamento, são só servos desse Deus. Nós não temos a autoridade de Deus, a não ser quando temos a sua palavra interpretada de forma correta. Aí sim. Mas a autoridade não reside em nós. A autoridade não reside no escriba. A autoridade reside em Deus. E é interessante o contraste, porque o escriba é o safo, é o que sabe tudo. E Cristo é o servo humilde, em Marcos. Cristo é aquele que veio para servir. Ele veio para morrer. Ele veio para salvar. Ele não veio para ensinar, embora ele ensinasse. Embora ele ensinasse. Embora ele pregasse. Nos evangelhos nós vamos ver em muitos momentos Cristo adentrando a sinagoga. E quando não estava na sinagoga, estava com seus seguidores e estava ensinando. Mas a sua principal função veio salvar. Ele deixou claro isso em João. Ele veio para salvar, ele não veio nem para julgar naquele primeiro momento, na sua vinda em carne. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Foi isso que ele deixou claro em João. Ele virá julgar quando ele retornar em glória. Enfim, mas Cristo então ensina um único Deus. E é Deus quem tem que falar, é Deus quem tem que interpretar. E ele é Senhor. E ele sendo Deus e Senhor, então Cristo diz, deve haver uma entrega total a ele. Por isso ele diz, ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja, um único Deus, e Ele é Senhor. Qual é a consequência disso? É uma entrega total. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Se Ele é único, e se Ele é Senhor, Ele governa, Ele reina, Ele conduz, Ele dirige, Ele inclina o coração dos homens a si, ou ele afasta os homens de si, por ser Deus, ele é totalmente independente, autônomo. Então, a consequência deve ser de entrega a ele. E uma entrega total, irmãos, significa o amor. Amar é entregar-se totalmente. As pessoas mais antigas, elas dizem assim, usavam, hoje não se usa mais,
Ah, aquela moça se entregou ao rapaz. Os mais antigos lembram dessa expressão. Quando havia tido relações com o rapaz. E as pessoas diziam assim, a moça confiou nele e se entregou a ele. Totalmente. O amor é uma entrega total, irmãos. Amar não é... Eu não vou dizer amar não é sentimento. Amar não é só sentimento. Amar é sentimento também. Mas amar não é só sentimento. O que é amar, então? Dentro do que eu estou dizendo aqui de entrega total, irmãos. Primeiro, antes de tentar definir amar, o que é amar, que fique claro, amar é mandamento. E mandamento não se discute. Mandamento se cumpre. Quando Deus entrega mandamentos a Israel, Ele não pede que seja feita uma assembleia para que a assembleia discuta se irá cumprir ou não aqueles mandamentos. Nos lembre de Êxodo 19, 20, os capítulos seguintes. Deus não diz assim, olha, eu vou dar mandamento para vocês, mas aí reúne o povo, discutam os mandamentos, e aí avaliem aí para ver se vocês vão concordar ou não. O que vocês acharem bom, vocês fazem, o que vocês não acharem bom, vocês não fazem. Não. Mandamento é ordem. Mandamento tem que ser cumprido à luz do Antigo Testamento, à luz de toda a revelação bíblica. Então, esse é um ponto importante. Amar é mandamento. Mas para tentar compreender melhor, nós podemos dizer ainda que amar, irmãos, ou amor é convicção. Amar é ação. Amar é atitude. Amar é decisão. Isso é amor. E eu digo, nós não precisamos anular os sentimentos, não. Porque eu não sei quem foi que disse que o amor não tem nada a ver com sentimento. Que o amor não envolve sentimento. Que amor é só ação. Ora, irmão, domingo passado eu disse, se amor fosse só ação, Paulo não diria aos romanos, ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado. Ainda que eu doe todos os meus bens. Isso é ação, irmão. E Paulo disse, se eu não tiver amor, para nada serve. E o texto que nós temos aqui mostra que amor não é só atitude. Mas amor envolve o eu. Amor envolve o coração. Amor envolve a alma. Amor envolve o entendimento. E amor envolve a força. Então veja que amor não é só ação pela ação. Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu não vou gastar tempo com os irmãos nos vocábulos aqui, o que é coração, o que é alma, o que é força, o que é entendimento. Mas eu quero só dar um exemplo para os irmãos. Amar é você lançar o seu eu naquilo que você gosta tanto e com o que você quer estar sempre. Pense numa coisa que você gosta muito e que você não consegue ficar sem aquilo. É isso que você ama. Isso é amor. Amor não é algo teórico, contemplativo. Não, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Não vem nem para a igreja direito. Nem lê a Bíblia direito. Como é que ama a Deus? Eu ainda nem entrei no relacionamento com o irmão. Não é? Nós vamos chegar aqui. Eu ainda estou aqui na religião teórica. Ah, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Mas você quer estar com Deus? Quando nós lemos em João 3,16, versículo que os irmãos conhecem bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu unigênito Filho. Não é? Cristo veio ao mundo para morrer. Foi Jesus quem disse isso a Nicodemos. E todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna. A prova do amor de Deus, Jesus disse a Nicodemos, e João reflete isso na sua primeira epístola, apóstolo do amor. O amor de Deus consiste em quê? Ele pegar o seu filho, entregar o seu filho, mas é só isso? Quem é o filho? O filho é o Emanuel.
Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco. Então Deus não ama assim, olha, morre por eles e tá bom, deixa eles para lá. Não, Deus convive com o seu povo. Por quê? Porque Deus quer estar com o seu povo. Isso é amor. Amor é querer estar. Amor é querer estar junto. E Deus está junto com o seu povo, porque Ele ama o seu povo. E ninguém pode estar junto amando se o coração não arde, se não há emoção. Tente chegar hoje em casa e diga assim para a sua mulher, olha, mulher, eu estou trabalhando, estou cuidando da casa, eu amo você, eu estou aqui com você, mas eu não sinto nada por você. Veja a reação dela. Ela vai dizer, não tem problema, porque a sua atitude mostra o amor. Isso não tem sentido nenhum, irmão. Só tem sentido quando o coração vibra. Só tem sentido quando as suas emoções, quando você vai com a sua força, com o seu entendimento. Não é atitude pela atitude, porque atitude pela atitude, qualquer ímpio faz. Os sinais provam isso, os semáforos provam isso. Onde os necessitados pedem dinheiro, o cara só aperta o botão, abaixa o vidro, ele dá R$10, R$20, R$2. Quanto ele dá? Nem olha para o rosto da pessoa necessitada, levanta o vidro de novo e vai embora. Isso é amor? Isso é atitude, mas isso não é amor. Nós temos que amar a Deus, disse Jesus, com toda a nossa força. Quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve aos jovens, diz, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Mas parece que os nossos jovens hoje são fracos. Eu vim de um contexto onde a gente carregava banco para lavar a igreja. Onde a gente queria estar na igreja. E olha que não tinha teologia, não tinha pregação, não tinha exposição bíblica, tinha ativismo. Mas os jovens passavam a manhã carregando banco, se preciso fosse, para lavar o templo. Queria ir para uma reunião de oração que não era tão teologicamente estruturada como a nossa de quarta-feira. Mas eram orações soltas e vários tipos de orações que nem base bíblica tinha. Muitas delas não tinham. Amar a Deus com a força, irmãos, é se esforçar. Eu tenho que me esforçar. A vida cristã não é eu ficar, tá bom, já entendi, já li um monte de livro, já li o C.S. Lewis, já li o John Bunyan, já li Crônicas de Nárnia, já li tudo que eu li. Não é isso não, irmão. Isso é importante para a vida cristã. Tanto que depois eu vou tratar com os irmãos o peregrino de John Bunyan. É importante, nos ajuda muito. Mas isso não é amar a Deus. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Sabe? Ficar no WhatsApp tantas horas, ficar no Facebook tantas horas, ficar fazendo tantas coisas e tantas horas. Isso é o coração inclinado para isso. É o coração amando isso. É o coração desejando isso. E o coração é gasto nisso. E aí quando chega a hora de ler a Bíblia, mas não sei porquê, não dá, não está dando para ler algum tema teológico, de piedade, não dá. Para orar, muito menos ainda. Por quê, irmãos? Porque o coração não está nisso. O coração está inclinado para outra coisa. Veja como o sentimento... Não estou aqui falando de romantismo, estou falando de sentir, de coração vibrar, de mão tremer, de garganta ficar seca. É disso que eu estou falando. É amar a Deus com o coração, com a força, com o entendimento. Sim, porque requer entendimento. Não é a repetição de coisas. Não é pegar textos do Antigo... Estou falando aqui do escriba. Não é pegar textos do Antigo Testamento, copiar e copiar e copiar e reinterpretar e interpretar e reinterpretar e criar mais de 1000 mandamentos dentro daquela lei. Isso não é amar a Deus. Use o seu entendimento, pense, reflita.
Atente, pense, ame a Deus, o seu entendimento, com a sua alma, com parte material, aquela que não pode ser vista. Qual é o último mandamento ali da lei de Deus? E não devemos cobiçar. Cobiçar é algo inteiramente interior, não é exterior. Enquanto os 9 primeiros mandamentos podem ser vistos na parte exterior, o último não. Não cobiçar. Eu posso estar aqui bem vestido, eu posso estar cobiçando algo ou alguém. Mas é um mandamento, é da alma, é do interior, é transformação de vida. Amar a Deus é isso, irmãos. Como se ama com o coração, como se ama com a alma, como se ama com o entendimento e com as forças. O que você ama? Ainda lá no contexto da Assembleia de Deus, eu conheci uma irmãzinha, tinha uma voz muito bonita, cantava bem. E nos nossos ensaios, uma vez ela disse assim, conversa ali, ela disse assim, eu não sei o que seria de mim sem a minha voz. Se Deus tirasse de mim a minha voz, eu ia estar perdida. Olhem só. Isso é amor. Não amor a Deus, né? Isso é amor. Eu não sei viver sem isso. A minha mãe dizia assim para mim, olha meu filho, você tem que casar com a mulher que você não quer mais viver sem ela. Só case quando você sentir que você não pode mais viver sem ela. Não vá casar por casar. Porque o amor é isso, irmão. Amor é querer estar. Mas vamos mais uma vez para a Bíblia? Que a Bíblia interpreta a Bíblia. Tentei só elucidar os irmãos. Vai lá em Deuteronômio 6, texto que Cristo está citando ao escriba. Eu vou ler desde o verso 1. Deuteronômio 6 diz, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja o que é amor. O texto continua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, isso não é o que eu acabei de dizer aqui? Querer ficar todo o tempo com a palavra? Ah, pastor, mas eu ando com o meu celular sempre. No meu celular tem a palavra. Então leia a palavra do seu celular. E medite nela. Não é isso aqui que está no texto? Ama o Senhor. Como? Pega a palavra, põe na tua mão, põe nos teus olhos, põe na tua casa. Anda com Deus. Queira estar com Deus. Queira amar a Deus. Amar a Deus é atentar para o que Ele diz. É colocar o coração na palavra de Deus. Lida, ouvida, pregada, explicada, comentada. É colocar o coração nisso. É ensinar. É transmitir para outro. Porque a responsabilidade é aqui em Deuteronômio é a responsabilidade dos pais. Mas quando eu amo alguém, quando eu cheguei em casa e disse para minha irmã, olha, lembra da Fernanda, do curso de Libras?
Eu vou lá na igreja dela hoje. Eu queria contar. Eu tinha conhecido uma moça, que eu era amigo dessa moça, estava amando essa moça, e eu queria contar, porque é assim que é o amor. Todos sabem o que é isso. Quando você gosta de uma coisa, você quer dizer para o outro, olha, eu tenho isso aqui. Isso é amor, irmão. Isso não envolve sentimento, irmão. Ou a Bíblia é fria a tal ponto de, não, isso aqui, pelo amor de Deus, ação. Não, irmão. Se quer transmitir quando se ama, se quer ter nas mãos, se quer colocar diante dos olhos, quer ter em casa. É isso que exige o mandamento. Entendimento, força, coração, alma. E o Senhor continua. O segundo é, já disse no início, né? Didaticamente, Cristo dividiu aqui, mas o mandamento é o mesmo. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu disse, se o primeiro foi simples e direto, imagine o segundo. Simples e direto. Jesus está conversando com quem? Com o escriba. Tinha citado Deuteronômio 6, agora cita Levítico, capítulo 19. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura. Eu vou fazer um texto mais simples, para nós entendermos melhor. Levítico 19. Jesus cita Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas alguns versos antes do versículo 8 nos mostram que é amar, de fato, o próximo. Levítico 19, a partir do verso 9. Aqui o Senhor está repetindo várias leis. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que é uma linguagem mais simples de nós entender. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Veja que o assunto é o amor. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Lembra de Boaz e Ruth? Como a Ruth foi até os campos de Boaz e recolhia as espigas? Porque Boaz era piedoso. E Ruth não era a única. Havia várias pessoas colhendo no campo de Boaz. Porque Boaz não era avarento. Porque Boaz não queria mais e mais. Ele deixava a espiga para os pobres. Cumprindo o Levítico 19, o mandamento do Senhor, que tem que ser cumprido. Continuando, Levítico 19, 11. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidades com os outros. Versículo 13. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Patrões, não fique retardando o salário do empregado. Paguem direitinho. Porque isso é amor. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Respeite as limitações e as deficiências dos outros. Cuide do cego, cuide do surdo. Eles são necessitados. Verso 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Como a gente está mal das pernas. Paulo diz isso quando escreve aos Romanos. Olha, quando eu me deparo com a lei, eu vejo a lei dizendo não adultere. E aí eu digo, poxa, mas eu adultero. A lei me mostra que eu sou pecador. É isso que a lei faz conosco, irmão. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão, contra o seu próximo. Repreenda-o. E aí, às vezes, a gente prefere ficar no milindre. Ah, porque o irmão me olhou feio, entortou a boca para mim. Vá lá, repreenda o irmão, converse com o irmão. Diga, olha, irmão, aconteceu isso aqui. Vamos continuar a nossa caminhada cristã.
Não procure vingança, versículo 18, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Observe, irmãos, ainda que o mandamento é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o problema, penso eu, um dos maiores problemas da nossa época. Sabe por que nós não amamos, irmãos? Sabe por que nós temos dificuldade de amar os outros? Porque às vezes nós não fomos amados. Às vezes nossos pais não nos amaram. Às vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Isso aqui não é psicologia barata, não. Isso aqui é fato. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não recebi amor, se eu não me amo, eu não posso amar. Graças a Deus pelos meus pais, que me amaram e me amam até hoje. Não são perfeitos, nunca serão. Eu disse domingo passado e repito. Eu disse domingo passado, o nosso nascimento natural, a família não é base do nosso amor. E aqui eu falo a mesma coisa. A base do nosso amor não está em nossos pais, irmão. A base do nosso amor, o modelo, o exemplo de amor não está em quem você tem como modelo de amor. Não está. Está em Deus. Unicamente nele. O problema é que nós não amamos a Deus. João diz: se você não ama o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Aquele que diz que ama seu irmão e não ama a Deus é mentiroso. A verdade não está nele. Se a verdade não está nele, ele ainda está em trevas. Trevas espirituais espessas. Escravo do pecado ainda. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nós não somos amados como deveríamos amar, como quando deveríamos ser amados, mas, irmãos, essa história tem que acabar, sabe? Paulo diz, olha, as coisas que passam para trás ficam, agora eu prossigo para o alvo, eu vou para frente. Ah, porque a mamãe, porque o papai, porque não é o modelo que eu tive, porque eu fui criado desse jeito, eu fui criado daquele jeito. Ah, porque... Meus irmãos, Cristo nos amou, Deus é amor. Somos amados por Deus. Estamos na mesma situação. Deus nos amou. E Deus quer manter relacionamento conosco. Por isso que em Deuteronômio 6 ele disse, andando pelo caminho, ao deitar, ponham na casa de vocês, tenham a palavra na mão de vocês, tenham diante dos olhos de vocês, amem a Deus com a mente, com a força, com a alma, com o coração. Por quê? Porque eu quero estar com vocês. Não é isso que a revelação nos mostra? Deus chamando Abraão, disse, Abraão, sai, Abraão, da tua terra, vai para outra terra que eu vou te mostrar, e eu serei o teu Deus, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Vai, Abraão, eu sou o teu Deus. Isaac, eu sou o teu Deus. Deus apareceu a Isaac. Depois apareceu Jacó. Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Eu sou o teu Deus também. Vieram os descendentes naturais, a nação. É nesse contexto que está em Deuteronômio. E Deus, novamente a Moisés. Hoje à noite eu vou pregar outro texto de Deuteronômio. Quer dizer, outro não. Deuteronômio, né? Vou pregar hoje à noite. E aí vou elucidar um pouco o livro de Deuteronômio. Mas eu sou o Deus de vocês. Disse para a nação, olha, vocês são meu primogênito, vocês são meu filho especial, vão, caminhem, eu vou levar vocês para uma terra. É Deus com o povo, irmão. É o amor de Deus, é o relacionamento com Deus. E Deus é amor sacrificial. É só olhar para Cristo. Amor sacrificial. Amor, nós queremos aprender o que é amor,
queremos aprender o que é amar, temos que olhar para Cristo. E repito aqui, não é de forma teórica, não. Ah, tá bom, já entendi. Deus amou o mundo, que Cristo... Não, não, não. É sacrifício, irmão. Cristo se sacrificou por alguém que nem merecia, somos nós. Foi sacrifício total. Deus verdadeiro, justo, santo, eterno, imutável, encarnou como nós. Nasceu de uma mulher pecadora. Foi criado no lar problemático, nem os irmãos dele confiavam nele. Viveu numa vizinhança não diferente da nossa. Homens pecadores, avarentos, mentirosos, adúlteros. A sua adolescência não foi diferente, a sua juventude tampouco. Na sua fase adulta, no ministério dele, Cristo teve que tocar num leproso, teve que olhar para faminto, teve que debater com escribas, hipócritas, doutores da lei. Isso é sacrifício, irmão. Amor é sacrifício. Amor é conviver. Por isso Deus nos tem dado o seu Espírito. Para nos habilitar. Por isso temos que amar. Abra 1 de João, capítulo 4, para acompanhar a leitura. Deus nos deu o seu Espírito para amarmos. 1 de João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Claro, assim. Simples, assim. João diz, Deus nos amou. Quem foi que Deus amou? Os receptores da carta, não é? Deus nos amou. Quem Deus amou? Os crentes do Antigo Testamento. Deus nos amou. Quem Deus amou? Os crentes da Nova Dispensação da Graça. Deus nos amou. Quem Deus amou? Deus amou esses irmãos que estão aqui, ó. Deus amou e ama. Você ama Cristo? Como é que alguém sabe se ama Cristo ou não? Você quer uma resposta? Olhe para o relacionamento que você tem com o irmão em Cristo. Aqui nessa igreja. Como é que você se relaciona com o irmão? Aí você responde se você ama a Deus ou não. Porque não adianta dizer que ama a Deus se não ama o irmão. É isso que João está dizendo. Não adianta. Não tem poder nenhum. Nenhum. Como você trata o seu irmão? Uma coisa
coisa que sempre fere meu coração como pastor é ver que irmãos entram e saem da igreja rapidamente. Tanto faz, tanto fez. Não querem estar com os irmãos. Isso não é amor. Quando eu amo alguma coisa, eu quero estar com aquilo. Se eu amar o meu emprego, eu vou me entregar ao meu emprego totalmente. Se eu amar o meu dinheiro, eu vou me entregar totalmente ao meu dinheiro. Se eu amar a minha esposa, eu vou me entregar totalmente a ela. Isso é amor. Amor não é algo de dizer, eu amo minha esposa, mas não sinto nada por ela. Está estranho, né? Esse conceito. Eu amo a Deus, mas não sinto muita coisa pelo meu irmão. Isso está estranho também. Ah, mas amor não é sentimento. Sim, amor não é sentimento, não é só sentimento. Mas amor envolve as emoções. Amor envolve a força, a alma, como nós já vimos aqui. Você entendeu? Você está entendendo? Porque o escriba entendeu. Ele disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele, aqui como um judeu, escriba não ia pronunciar o nome de Deus, né? Da sua religiosidade. Só ele usa só o pronome para fazer referência a Deus. Muito diferente de Jesus. Jesus citou, falou. Né? Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Se ele fosse piedoso, ele ia dizer, bem verdade, mestre, disseste, o Senhor Deus é o único Senhor. Ele dizer, ele é o único Senhor. Ele, não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Eu disse no início, Jesus não precisava da aprovação do escriba. Quando diz assim, muito bem, mestre. Isso fazia parte dele. Lembra de Nicodemos? Mestre, oh, bom mestre. Outra ocasião diziam, mestre, nós sabemos que tu és vindo de texto, tu és certo, blá, 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 aquela bajulação. Jesus não precisa da aprovação do escriba. Mas o relato prova, irmãos, que esse escriba parece não ser um mero religioso, né? Preocupado com o cumprimento de uma agenda só. Tanto que ele diz, tanto que Jesus, no verso 24, Marcos diz, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E aí ninguém mais perguntava para Jesus, né? Claro, se ele não está longe de Deus, ele ainda não está no reino de Deus, né? Mas parece que ele está caminhando aí. Jesus está dizendo, olha, você não está longe do reino de Deus, não. Por quê, irmãos? Ele disse, o escriba disse, amar a Deus e amar ao próximo é muito superior a qualquer holocausto e sacrifício. Jesus disse, não estás longe do reino, porque, irmãos, perto do reino estão todos aqueles que entendem o amor de Deus na pessoa de Cristo. Lembra da ação? Lembra da convicção? Lembra da atitude? Pois Cristo fez isso. E não sem emoção, porque ele chorou por Lázaro. O verdadeiro entendimento de amor é aquele que é vivido na prática, irmãos. Essa é a sabedoria verdadeira. Vejam que aqui o escriba diz, é superior, excede todo sacrifício e holocausto. Esse escriba sabe do quê? O que é que ele conhece? Ele conhece a sua lei do Antigo Testamento. Ele sabe que a forma para que alguém fosse aceito por Deus era por holocaustos e sacrifícios na Antiga Dispensação. Mas ele entende o que Jesus está dizendo e diz assim, olha, muito superior à religiosidade, porque esse é o ponto aqui, sacrifício, vai, mata um cordeiro, mata um animal, entrega uma pombinha, leva uma farinha, entrega para o sacerdote, faz a oração, o sacerdote intercede. Isso aqui era importante lá na Antiga Dispensação, como na nossa dispensação é importante orar, ler a Bíblia, é importante, mas muito superior a isso
está uma entrega total a Deus. Uma vida prática a Deus. E no assunto aqui é o amor. O principal mandamento da parte de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. E a vida prática tem que ser vivida, irmãos, por nós. Em Tiago diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Primeiro, ele diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Nós cantamos. Fala, Senhor. Foi? Nós cantamos antes, pedimos para Deus falar conosco. E Tiago diz: cada um esteja pronto para ouvir. Seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Seja tardio para falar. Não é só o conversar, não. O pastor está pregando e logo a nossa mente... Não, mas não é isso aí, não, pastor. Seja tardio para falar. Pronto para ouvir. Ouça o que Deus está falando na palavra. Se alguém supõe ser religioso, o que o escriba estava dizendo aqui é: eu entendi. Entendi que amar a Deus com todo o coração e ao próximo excede todo o sacrifício e holocausto. Todo pontinho da religião. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. E aí Tiago conclui o primeiro capítulo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, o que Tiago tem é o que Jesus ensina, é o que Deuteronômio ensina. É a vida vertical e horizontal. A religião pura é essa. Não se contaminar com o mundo vertical. Minha vida santa com Deus. Mas é também visitar o órfão e a viúva. É o amor cristão. É cuidar daqueles que precisam. É amar o meu irmão. Essa é a religião pura e sem mácula. É a religião verdadeira. É a religião que Jesus deixou. Não é só amar a Deus. Já vimos isso. João diz: ora, só amar a Deus. Não ama o irmão, anula esse princípio. Por isso eu disse, o mandamento é um só. Vejam como está junto. Jesus só de forma didática separou. Mas o mandamento é um só. É o amor. A pergunta do escriba foi: qual é o principal mandamento? A resposta é amar. Esse é o principal mandamento. Não é guardar o dia do sábado. Não é. O principal mandamento não é esse. Não é ir para a casa do Senhor no domingo, dia do Senhor. Não é o principal mandamento. O principal mandamento é amar. Amar a Deus envolve o vir à casa do Senhor. O mandamento é amar os irmãos. Que envolve vir à casa do Senhor. Que envolve fazer o bem. Concluindo, irmãos, 3 lições. Primeira, amemos a Deus. Amemos a Deus. Não com amor teórico, não com amor contemplativo, não com amor platônico, expressão. Aquele amor que nunca é vivenciado, é um amor que fica ali, eu amo. Esse amor não tem valor nenhum. Amemos a Deus não com um amor contemplativo, um teórico mais real. Falando aqui do ponto vertical aqui. Queira estar com Deus. Queira conhecê-lo mais. Queira conhecê-lo cada vez mais. Eu vivo mudando de Bíblia, irmão. Uma Bíblia nunca ficou velha na minha mão. Porque quando eu acabo de riscar, que eu risco a Bíblia todinha.
E faço seta para cá, seta para ali. Sabe por que eu troco? Para eu me motivar mais. Quando a minha Bíblia está toda arriscadinha ali, não estou dizendo que isso é regra não, só estou dando um exemplo aqui no caso, né? Eu troco, eu digo, não, eu vou ler outro porque eu vou me animar mais, eu vou ler mais, eu vou riscar de novo, porque está todo arriscado, não tem onde riscar mais, eu pego uma nota para riscar de novo. Busque motivações para você servir a Deus. Queira estar com Deus, queira orar mais. Amemos a Deus. Segunda lição, amemos o nosso próximo. Não com um amor contemplativo, um amor teórico, mas real. Queira estar com os irmãos. Se eu disse, amar a Deus, queira estar com Deus, ame os irmãos. Queira estar com os irmãos. E queira ajudá-los em suas fraquezas. Às vezes nós não queremos estar com os irmãos porque aquele irmão ali, puxa, mas aquele irmão ali, pastor, aquele irmão é difícil, pastor. Então vai lá com o irmão. Vai lá com o irmão. Ame o irmão. Você não quer estar com os irmãos, meu irmão? Você não quer estar com Deus? Deus não ama esses irmãos? Ele nos amou primeiro. Ele amou primeiro esse irmão do que você. E a última, vivamos a Bíblia, né? Viver a palavra de Deus é mais importante do que a mera religiosidade. Viver a palavra de Deus é muito mais importante do que o cumprimento de deveres religiosos. Hora do culto, vou para a igreja. Acabou o culto, saio da igreja. Hora de fazer culto doméstico, vamos fazer. Hora de ler a Bíblia, vamos ler. Hora disso, hora daquilo. Irmãos, vejam só, não há uma contradição aqui. Porque sacrifícios e holocaustos no Antigo Testamento, no contexto do escriba, não era contrário à religião verdadeira. Não era. O Deus verdadeiro instituiu aquilo, naquela dispensação. Nós vamos estudar Levítico ainda, se Deus quiser. Vamos ver ali os princípios. E nunca estava fora do plano de Deus a religião verdadeira ali. Mas o povo se inclinava muitas vezes para aquelas coisinhas humanas, tanto que o autor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito, chegou a afirmar, olha, passou, era sombra, coisas carnais, da aliança antiga, agora a glória é de Cristo. Mas não era que a aliança estava errada, que Deus havia instituído. Mas o povo não conseguia entender. E o escriba entendeu aqui. Muito bem, mestre. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força, amar ao próximo como a nós mesmos, excede muito a religiosidade. Excede muito o cumprimento de deveres religiosos. E diante desse tema, irmãos, o amor, não é? Tenho duas palavrinhas. Primeiro é um conselho. Não exija que todos ajam do mesmo modo. Viu? Não faça isso. Não exija que todos os crentes tenham a mesma atitude. Porque na igreja há crentes e crentes. Não exija que todos lhe tratem do mesmo modo. Porque não vai ser assim. Se nós esperarmos isso, nós vamos nos iludir. E nós vamos nos animar. Nós vamos desanimar. E vamos dizer assim, eu não vou mais para a igreja. Então, tire isso da sua cabeça. Não exija que todos tenham o mesmo comportamento. Porque na igreja há crentes e crentes. Mas de uma coisa, tenha certeza. Deus é amor. Deus é amor e Ele não nos desampara. E sempre haverá um irmão ou uma irmã que vai se preocupar com você. Veja só, eu estou dizendo, não espere comportamento igual de todos. Porque há crentes e crentes. Mas tenha certeza, um irmão ou uma irmã vai se preocupar com você. E isso é prova do amor de Deus na sua vida. É que a nossa tendência é olhar só para o erro. Todos nós somos assim. Nós somos assim com os filhos, nós somos assim uns com os outros. Errou, paf. Acertou, ninguém diz nada. Não é? É assim que nós agimos.
Então não olhe para aquele que não lhe dá atenção, que não fala com você, que é frio. Não olhe para esse. Veja o amor de Deus na vida daquele irmão que conversa com você, que ora com você, que ora por você, que conversa com você, que demonstra o amor cristão. Isso é a prova do amor de Deus. É a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Essa é a primeira palavrinha, o conselho. E a segunda é uma oração, irmãos. É uma oração que não há muito tempo nós lemos na reunião de quarta-feira, diante desse tema amor, não lá do livro que eu vou ler, mas trazendo, é outro contexto lá, mas eu vou trazer a oração para cá. É a oração de Jeremias em Lamentações. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Essa é a oração. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé? Eu sou o presbítero Zoênio. Escolha um hino, um cântico, para louvarmos a Deus, depois orar e encerrar a nossa escola. Livro de Cânticos, número 45.